Sejam bem-vindos a mais um episódio do We Want Together, um novo podcast, um novo projeto que está saindo do forno, que a gente vai ter muita conversa. Hoje é especial para mim, eu tenho uma das minhas primeiras líderes, que é minha irmã, Fabiane Votrobarranque. Então eu vou pedir para ela já se apresentar e falar um pouquinho da sua vida profissional, Fábio. Legal. Gente, muito boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está assistindo, ouvindo esse podcast. Então, eu sou a irmã da Cris e é um prazer estar aqui, principalmente para falar desse tema que eu gosto muito, que é levar pessoas aí à alta performance dentro da gestão, dentro das suas atividades profissionais. Legal. É interessante a gente falar sobre alta performance, porque a gente às vezes tem que ter um parâmetro para chegar na alta performance e às vezes a gente não tem esse parâmetro. E quem tem parâmetro são os especialistas. Então é por isso que eu tô aqui com a. Para mim, é uma das maiores especialistas. Então, Fábio, fala um pouquinho da sua formação e como que você chegou a se especializar nessa questão de liderança. Legal. Então, eu sou formada em publicidade e propaganda. Não era minha pretensão ali, durante a adolescente, quando eu ia passar para a vida adulta, trabalhar exatamente com formação de pessoas. Mas a vida me levou para esse caminho. Então, eu trabalhei ali desenvolvendo pessoas exclusivamente na área farma, depois dentro da área bancária, com seguridade, e faz mais ou menos 4 anos que eu ingressei aí com tudo dentro da consultoria empresarial. E nesses 4 anos já deu para gerar R$ 500 milhão aí de reais em valores que a gente conseguiu aumentar de faturamento das empresas. Que legal. Então, ó, você que tem um box aí de CrossFit, né? Um box, um centro de treinamento, é um profissional que pensa em abrir o seu negócio. Então, já segue aí algumas dicas do que vocês podem pegar desse podcast. E é engraçado, eu vou falar até um pouquinho sobre a nossa relação. A Fábio, ela, né, ela sempre me direcionou naquilo que eu tive muito receio e medo na minha área profissional. Então, sempre quando eu pergunto alguma coisa para ela, de prontidão, ela já me direciona, ela consegue me direcionar. E eu falo que isso me ajudou muito no meu meio profissional e desde já, né, meu agradecimento. Tanto ela quanto a minha mãe, que minha mãe também é uma super líder, né? Sim. Então, a gente tem uma escola bem legal dentro de casa. Talvez Freud explica bem, né? Uma coach e uma desenvolvedora de lideranças. É isso aí. Talvez Freud tenha alguma coisa para dizer E sobre ela, isso. e ela sabe, eu não era uma pessoa que tinha todo esse desenvolvimento profissional, muito pelo contrário, né? Então eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, tendo esse meu apoio mesmo. E eu acredito que foi sorte minha ter nascido numa família de duas líderes bem fortes. Fá, eu queria saber um pouquinho agora de você sobre o mercado fitness. Como que você está enxergando esse mercado aí até após a pandemia? Como que você enxerga ele, essa crescente? Então, assim, hoje o meu trabalho ele é bem diversificado, né? Então, olhando para o mercado enquanto geral, é importante também que a gente sempre esteja se atualizando. Então, vai aí, né, a primeira dica para os gestores, donos de academias, centros esportivos, etc. Existem vários relatórios sobre tendências do mercado e tendências do comportamento do consumidor. E tudo isso gratuito da internet. Que legal. Inclusive, o Facebook faz uma divulgação anual sobre tendências do mercado, mas existem pesquisadores e pesquisadores sérios que falam sobre isso. Então, quando a gente olha para o mercado fitness, em contrapartida ali do que aconteceu durante a pandemia, onde a parte online ela cresceu absurdamente, a gente vê pessoas sedentas por contatos e por ambiente que gere esse contato de qualidade, né? Então, acho que isso aí não é novidade nenhuma. Mas a gente vê em outras frentes também. Então, um atendimento, cada vez mais as pessoas buscam atendimento especializado. Outras segmentações que talvez não eram tão vistas passaram a ter uma atividade e um poder monetário muito grande, que é a melhor idade, né? Que é os nossos seniors aí. Então, eles cada vez mais estão ativos, têm capital e querem, né, um local que possa atendê-los.
Então, eu vejo assim, eu olhei alguns relatórios antes de vir para cá, e eles citam bem isso, já era o que eu imaginava, esse local de qualidade, atendimento bem especializados, voltados para a necessidade, e essa parcela sênior que busca também. Além disso, vale lembrar que quando a gente está falando, né, de ambiente ali esportivo, o consumidor ele sempre vai comparar o seu local, o seu comércio, ali, a sua academia. Vou dirigir academias, tá? Mas sintam-se todos incluídos, por favor. Ele sempre vai te comparar com os maiores players do mercado. Se você é uma academia menor, de bairro, ele não vai te comparar com as outras academias do seu bairro. Ele vai te comparar com os maiores players do mercado. E a gente está falando aí de Smart Fit, né? Outras marcas aí que são acessíveis e oferecem uma estrutura de qualidade. Então, quando ele vai no teu vestiário, ele vai comparar, né, o teu vestiário às vezes que não tá com o ralo limpo, que tá com a tampa da privada quebrada, que o chuveiro tá gotejando, ele vai comparar com o nível de serviço que ele receberia por valor igual ou menor dentro desses grandes players. Só deixa eu te interromper e fazer uma pergunta só para não perder a linha de raciocínio. Então, quer dizer que a estrutura conta bastante. Com certeza. Porque quando a gente está oferecendo um serviço para o nosso cliente, a gente tem que oferecer uma experiência para ele. Então, quando a gente fala de gestão 4.0, liderança 4.0, e isso é um material também que você encontra, é fácil acesso, tem muita literatura, e aí vai uma segunda dica, se você é líder, se você é gestor, você tem que estudar. Muito. Porque você só oferece para os outros aquilo que você tem. Então, se você não gosta de estudar, contrate pessoas que gostam para fazer o trabalho delas. Estamos aqui como uma especialista. Você falou também, só para não perder essa linha, você falou de ferramentas ali que são fáceis de estudar o comportamento do cliente. Você pode citar um pouquinho dessas ferramentas? Eu sei que tem o Google Trends, eu sei que existem algumas outras ferramentas que é possível a gente estudar um pouquinho o que eles pesquisam, né? Qual é a pesquisa hoje online, o que acontece. Esse gestor, né, ele tem acesso fácil mesmo a essas ferramentas? Onde que a gente consegue encontrar? Então, hoje, se você... É que depende, Cris, de qual cliente que você quer. Então, por exemplo, quando você quer entender que serviços você vai oferecer dentro do teu estabelecimento para captar esse público, o caminho mais fácil ali é você fazer uma pesquisa do teu mercado, você entender que tipo de produtos tem na tua região, qual é a parte da renda da tua região, dos bairros que te acessam, qual é o ponto que você tá, como é que as pessoas vão te achar. Se você tá pensando em criar conteúdo na internet, aí tem o Google Trends, tem outras ferramentas que vão te ajudar ali também. E se você tá pensando em anunciar no Google para que as pessoas te achem, são outras ferramentas. Então depende do que você quer. Não é difícil, mas é complexo. Né? Então, por exemplo, é importante que você leia, se informe do assunto, entenda para que você quer. Porque às vezes você está procurando dentro do Google Trends para fazer um post legal no teu Instagram, porque você quer seguidores, mas não necessariamente esses seguidores vão se tornar clientes da tua empresa. E aí eu vejo assim, dica número 2. A gente tem um material riquíssimo, que é pouquíssimo explorado pelos donos de academia, que são os próprios alunos. Quem melhor do que as pessoas que já consomem o teu produto para dizer o que eles estão precisando, qual é a dor deles e como que você poderia resolver essa dor? Porque, pasmem, gente, mas saúde está na moda, né? Sim. Se cuidar, a vida saudável. Então, por exemplo, você passar uma pesquisa de satisfação para o seu cliente uma vez por mês, que é fácil, você cria um Google Forms ou um Microsoft Forms também, e você cria uma pesquisa ali de satisfação e manda para todos os seus alunos. Você vai entender qual que está a qualidade do teu serviço prestado, você vai entender
como que ele se sente quando ele está no teu estabelecimento, o que que ele sente falta, o que que ele valoriza, e aí você investe os teus esforços para poder satisfazer ali, né? Poder ser um solucionador de problemas para o teu cliente. Porque a gente vê, assim, algumas das grandes, né, box aqui de Curitiba, eu vou falar de Curitiba, que eu conheço mais, eu vejo o pessoal investindo em equipamento, e investe sei lá, ou várias outras coisas, e às vezes não investem no serviço em si, que hoje o serviço fitness, ele é diretamente ligado ao profissional que está ali com eles, né? E até uma questão que eu venho a te perguntar para a gente conseguir entender essas dicas de gestão. Vale a pena eu investir também no profissional? Com certeza. Super vale. Ou o que eu preciso, assim, o que eu preciso de prioridade? Eu vou investir no meu negócio, na manutenção, igual você falou do banheiro, né? O que eu preciso? O que é primordial? Onde que eu tenho que olhar primeiro? Então, assim, se você fosse fazer, ó, uma dica. Dica número 1, olha isso. Dica número 2, investe naquilo. Você consegue direcionar, assim, uma coisa bem sintetizada, não muito, né, formalizada, mas Tá. só para dar uma dica aí para os gestores. Então, assim, se você é gestor, né? Porque a gente sabe que o gestor, às vezes, ele é papéis, né? Então, ele tá lá, ele é o gestor, mas quando falta recepcionista, às vezes ele tá na recepção, quando, né, falta o cara para fazer o pagamento, ele tá lá fazendo pagamento, e se duvidar, se ele tiver ali é CREF, né? O CREF. O CREF, ele tá dando aula, né? Então, assim, uma pessoa que ela é multitarefas é muito fácil, gente, muito fácil mesmo você se perder dentro da tua rotina. Principalmente porque a rotina ela é frenética, caótica. Então, se você não tiver uma rotina muito bem estabelecida, com divisão do teu tempo, vai ser muito fácil você se perder entre todas as coisas que você precisa fazer. Então, a primeira coisa, para você liderar, você precisa organizar o seu tempo. Fábio, mas como é que eu organizo se tudo depende de mim? Você precisa ter um plano de delegação. E aí você anda um passinho atrás. Você precisa entender o teu negócio de uma forma muito estratégica. Então, é muito normal a gente, no Brasil, né, enquanto população e pessoas de negócio, eu sou um excelente profissional de educação física, eu amo esportes, então eu vou abrir uma academia, eu vou abrir um estúdio de pilates, eu vou abrir uma box, porque eu sou apaixonada, eu vou trabalhar com aquilo que eu amo. Sim. Só que as pessoas esquecem que aquilo é um negócio. E só você ser apaixonado não vai fazer com que o seu negócio dê lucro e se pague no final do mês. Você, além de ser um apaixonado por aquilo que você faz, você precisa ser uma pessoa de negócio. Você precisa entender de números, você precisa entender de planejamento estratégico, você precisa fazer ali, no mínimo, um canvas, né, da tua empresa para entender aonde que é prioritário você atuar para que você possa investir o teu recurso financeiro, a tua energia, o teu tempo naquilo. Porque se você não sabe nem o que é prioridade dentro do teu negócio, você pode colocar uma roupinha de bombeiro para você continuar apagando todos os incêndios do dia a dia. E o que é super, assim, a gente fala, né, normal, porque eu passei por isso, você sabe. Então, quando eu abri o meu negócio, eu fazia exatamente todas essas funções e até ter um burnout aí. Então, lógico, né? Ninguém, eu acho que nem um empresário e nenhum, assim, investidor quer passar por isso. E é por isso que eu, Cris, quando eu cheguei, eu acho que no meu limite, eu entendi a importância de tudo que a Fábio está falando, que é você entender a gestão, né? Você organizar essa gestão e, assim, é normal também que as pessoas não entendam o que é isso. Sim. Porque o profissional,
né, de educação física, ou o investidor, ou o empresário de educação física, ele é muito prático, né? Ele é muito prático. E aí, quando você coloca um Canvas, você coloca qualquer processo, ó, desenha um processo, ele não consegue entender isso porque é muito fora da realidade. Então, se investe muito em clínicas, curso de CrossFit, investe em dólar ainda, né? Se investe em curso em dólar, mas não se investe, por exemplo, em liderança, em gestão, em pessoas... Em sistema. Exatamente. Então, o que eu vejo, né, ainda a gente vê isso, é que quem que se destaca no mercado hoje? Né? Quais são as empresas que se destacam? Que é exatamente o que você falou, com excelente atendimento, entendendo as dores dos seus clientes, né, tendo uma gestão, e pode ter tudo isso e ainda ser falho. Né? E aí eu queria até saber de você. Pode ter toda essa alta performance empresarial e ter alguma falha, né? Que você fala assim, ó, tem tudo isso, mas não tem isso, e aí a empresa pode cair por terra? Então, não, a gente não tem uma fórmula mágica, né? De, faça esse... Porque gerir negócio de sucesso, a gente pode ter uma trilha, mas não com um trilho. Qual que é a diferença de uma trilha e de um trilho? O trilho é aquilo fixo e inalterável. E a trilha não. A trilha é um caminho que outras pessoas já passaram que deu certo, mas pode ser que desbarranque o negócio lá na frente, pode ser que role uma pedra, nunca se sabe. Então, assim, como que a gente faz? Eu acho que eu te responderia de uma outra forma, Cris. Como que a gente faz para ter maior previsibilidade dentro do negócio e evitar surpresas futuras? Tá, eu falo, você falou assim, porque o pessoal investe em clínicas, investe em equipamentos e às vezes em dólar. Invistam também em conhecer sobre indicadores e os números que compõem os seus resultados. Uma característica do mundo fitness muito comum é que, por exemplo, as academias não têm meta. Você não tem uma meta de retenção, você não tem uma meta de venda, você não tem uma meta de fechamento, quantidade de fechamento de planos mensal, trimestral, semestral e anual. Você não tem uma meta de ticket médio, você não tem uma meta de NPS, que é a satisfação do teu consumidor. Você não tem uma meta de horas executadas ali dentro dos teus profissionais. Então, é muito comum você não ter meta. E quando você não tem uma meta, você simplesmente, o resultado vai acontecendo. E aí você fica à mercê de economia, você fica à mercê se aquele mês é um mês propício para o pessoal querer gastar, porque a sazonalidade é favorável ou não. Então, a primeira coisa é, conheça os teus indicadores. Que indicadores... eu não sei o que é indicador, Fábio. O que é indicador? Isso que eu ia te falar, porque assim, é que para você é muito simples, né, Fá? Mas o pessoal que às vezes está assistindo não sabe o que é indicador. Então tá, indicador... Dados... são todos os números do seu negócio. Todos os números financeiros ou números de performance. Por exemplo, o faturamento mensal, a quantidade de dinheiro que entra, seja por parceria, seja por alunos pagantes, seja porque tem uma loja de roupa fitness dentro da tua academia e ela paga um aluguel para você. Tudo isso entra como faturamento para você, certo? Só que o faturamento, ele é o fim. Então, assim, é o resultado final que você chega lá no final do mês, você pega a sua planilha, o seu sistema, o seu caderno, enfim, e você fala, eu faturei 100 mil reais esse mês. Só que para chegar nesse número, outros números precisam acontecer. Por exemplo, quantidade de clientes ativos na sua academia. Esse é um outro indicador que compõe o seu faturamento. Quantidade de planos mensal, trimestral, né? Quantidade de vendas adicional, por exemplo, você vendeu um plano de musculação. Aí o plus seria artes marciais dentro da tua academia. Quanto disso foi vendido durante o mês? Taxa de cancelamento de plano, quantidade, valor de devolução. Então, são todos
todos os dinheiros que passaram dentro da tua academia durante aquele mês. Tudo isso você precisa entender. Por quê? Porque quem faz esses números são pessoas. No final das contas, são pessoas. Ou é a tua recepcionista que vende, ou são os seus professores que vendem, ou é por livre demanda ali, porque você faz uma prestação maravilhosa e o teu cliente, ele quer. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, mas pode ser que você só venda planos completos e você não tenha como agregar. Aí entra muito a criatividade do nosso empresário brasileiro. E aí, aquilo que eu falei, por que você não faz uma pesquisa mensal? Manda lá no grupo do WhatsApp dos alunos, manda um por um, pede para eles responderem, porque tem um grande player aí do mercado que, se você for, você pode comprar a cadeira de massagem, você pode comprar a bebida energética depois do treino, você pode comprar a nutricionista após. Então, tem vários serviços que você pode agregar, mas e aí, como que você vai vender? Aí a gente entra num outro ponto, que é, além de você entender os seus números, você precisa fazer com que a sua equipe esteja voltada para esses números. Então, é muito comum a gente ter equipes que não têm clareza. Isso é interessante porque, vamos para o cross, existem vários coaches que trabalham em várias boxes para ter sustento, né? Exatamente. E isso atrapalha diretamente a empresa que quer crescer, por exemplo. Ou não. Aí depende muito do... tem um autor que eu gosto muito, que é o Vicente Falcone, que ele tem um livro que eu tô lendo, que é o meu livro de cabeceira, que ele fala sobre gerenciamento de rotina. E o que ele fala é o seguinte: 90% de uma empresa, ela vai ser operacional. O que quer dizer que 90% de uma empresa é operacional? Toda a rotina que os seus coaches, que os seus professores, né, que os profissionais que estão atuando dentro da academia fazem, ela pode ser mapeada e criado um processo para ser feito aquilo, de forma mais produtiva, de forma mais rápida, com mais qualidade, etc. Então, você pode, sim, criar processos de atendimento, você pode criar processos de construção dos treinos, você pode criar processos para abertura de novos clientes, você pode criar processos para retenção, para tudo. Então, desde o momento que a pessoa entra na tua loja, você pode estabelecer um processo de como que as pessoas vão cumprimentá-la, por exemplo. Legal. E aí, depende. Então, o Vicente Falcone, ele fala o seguinte, que 90% dos cargos do trabalho dentro de uma empresa, ele é operacional. Ou seja, se eu padronizo, se eu tenho um padrão de qualidade, eu padronizo e eu consigo replicar aquele modelo para várias pessoas, desde que eu treine, capacite essas pessoas, tá, gente? Porque ser humano não aprende por osmose, a gente ainda não tem uma máquina de download. Então, tem 2 caminhos para a gente qualificar um profissional. Ou por treinamento e qualificação e pela presença do líder. Então, uma liderança desenvolvedora, ela é muito forte. O Vicente Falcone, ele fala isso, que o papel dessa liderança é também capacitar os seus liderados. Então, você me perguntou, Cris, assim, mas o fato desses professores trabalharem em várias boxes, por que eles não têm identidade? Porque ninguém coloca eles dentro de uma identidade. Porque a hora que, se você tem uma identidade forte, se você tem uma padronização, se você acompanha, se você faz alinhamentos constantes com o teu time sabe que a hora que ele pisa dentro da tua academia, do teu box, ali funciona daquela forma. E aí o papel do líder é fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito porque elas querem. E esse é o grande desafio, porque isso leva tempo, você precisa construir uma relação. E uma relação, ela é só construída com troca, como a gente está fazendo aqui. Não adianta eu achar que o meu coach vai todos os dias, que só o fato dele todo dia dar aula na minha box faz com que ele me veja como líder e ele
assimile os valores que eu tenho dentro da minha empresa. Não, aí entra a gestão do tempo desse líder, porque esse líder ele tem que ter tempo para conversar com esse líder, ele tem com esse coach dele, que é um líder dentro dos alunos, né? Ele tem que ter tempo, ele tem que ter tempo de fazer alinhamento, ele tem que ter tempo para fortalecer a cultura e os valores da empresa dele, porque é isso que vai dar longevidade para a empresa. Tá, entendi. Uma outra questão que até ia, né, levantar aqui é que às vezes, né, ou grande parte, assim, a gente está falando da empresa que é sucesso, que é alta performance através do líder, né? Esse líder normalmente é o gestor, é o dono, enfim, o gerente. Pode existir, por exemplo, um coach de muito destaque e não tendo uma empresa que ser o inverso. Então ele tem uma alta performance, esse coach ele tem uma alta performance, ele tem um bom desenvolvimento, mas a empresa não consegue estar na mesma linha, na mesma direção dessa performance desse profissional, né? Acontece isso, você consegue ver, já presenciou, acho que em lojas é mais fácil, né? Que você trabalha mais diretamente com isso, mas você consegue ver isso, você consegue identificar e como que qual que seria a dica, por exemplo, o coach que está se destacando, mas não tem uma empresa que Reconhece. reconhece. Perfeito, que reconhece. Então, eu vou devolver essa pergunta com outra pergunta. O que acontece normalmente quando uma pessoa é muito boa, né? Ela é boa provavelmente para ela se destacar, ela não é só boa tecnicamente. Ela é boa tecnicamente, ela tem um interpessoal bom, ela é proativa, ela tem múltiplos interesses, né? Que fazem com que ela se destaque. E aí ela tá com uma empresa que deixa ela pequena, né? Que não olha para ela, não atende às necessidades dela. O que normalmente essa pessoa faz? Ela sai. Não cabe ali. Vai procurar outros rumos. Exatamente. Então, se você é coach, tá ouvindo, e você se vê nessa situação, saiba que pessoas assim são raras no mercado. Então, busca fazer networking, busca estar nos eventos que pessoas que pensam como você estão, né? De repente, até uma especialização, né? Uma pós-graduação dentro de uma área que não é exatamente aquela de educação física, mas que pode te colocar em contato com essas pessoas que você quer estar e faz o teu nome. Tem uma outra pessoa que eu sigo que eu gosto muito, que é a Paula Boarim, que ela fala que nós somos os gestores da nossa carreira. A gente, antes de eu visto a camisa desde que a camisa seja do meu time, né? Do time Fabiane Futebol Clube. Então é isso, assim, eu não vou faltar com ética com o empregador que eu tô ali, eu não vou baixar a minha motivação, nem o meu comprometimento, mas eu preciso saber que se eu não tô bem ali, eu preciso buscar outros lugares. E para aqueles empresários, né, que reclamam que a equipe tá morna, a equipe não faz o que pede, não tem profissional bom no mercado. Tem um outro autor, que eu não lembro o nome, que ele fala assim, é duro, gente, mas que a nossa equipe é o nosso espelho. Então... Pesado, pesado. Quem aí, ó, tem empresa, tem um box que não corresponde àquilo que pede, ó, já tá, como que é? A minha equipe é o quê? Sua equipe é o seu espelho. Sua equipe é o seu espelho, perfeito. Então, se você é um líder incentivador, um líder que não é centralizador, que sabe delegar, que sabe desenvolver, que faz alinhamentos com qualidade, que sempre está dando reporte ali para as pessoas evoluírem, pode ser que você trabalhe com pessoas que não têm fit com você, pode ser, mas elas saem muito rápido. E fica realmente quem tem essa afinidade. Então eu falo assim que uma outra dica é: empresários, façam terapia. Porque é muito comum a gente estar numa posição que acredita que sabe de tudo. Mas o que te trouxe até aqui onde você está, provavelmente não é o que vai te levar para o próximo passo. Porque senão você já estaria lá. Sim. Então, a gente tem que ter essa desconstrução do ego, ser humilde para aprender com os outros e buscar esse desenvolvimento sempre.
Tá. E isso é essa, eu falo, essa parte aí, eu demorei a entender. Quando eu tinha o meu negócio, eu demorei a entender. Descentralizar, né? Achar que sabe tudo. Então, assim, eu partilho de todos esses sentimentos, tive que fazer terapia. E lógico, né? Através de muita conversa, inclusive com a minha irmã, com a minha mãe, em churrascos de família, em todas as minhas lamentações, e até a Fábio falava muito para mim, Cris, não é todo mundo que é igual a você, né? Você tem que entender, perfil é perfil. Porque Cris, né, não reclamava, mas lamentava, tipo, por que não ser tão proativo, né? Cris, às vezes tem que se desenvolver, você tem que desenvolver. Então, essas dicas são bem interessantes, porque eu tive que aprender na marra mesmo. E assim, para o empresário, dói. E dói muito. E às vezes, se tá doendo, já tá sangrando e você não consegue estancar, né? É um problema que o empresário aí não tem dinheiro que entre que vá curar, por exemplo, uma equipe que não tá na mesma linha de pensamento, ou na mesma, né, realmente no mesmo resultado que você quer chegar. Aí dói muito porque eles vão fazer de tudo para não trabalhar para você, né? E eu, assim, já vivenciei isso, né? Já estive desse lado de ser empresária e eu reportava muito isso e eu recebia, Cris, você tem que desenvolver, você tem que conversar. E eu não entendia, porque sou cabeça dura mesmo. Eu fui muito tempo cabeça dura, mas hoje eu consigo ser mais E, a, tranquila, né? e aí, você pode estar pensando, né? Você que está nos ouvindo. Mas não, mas elas devem estar falando de uma coisa muito complexa, porque não é possível que eles não saibam que precisa deixar as anilhas organizadas no final do dia. Gente, não sabe. Não sabe. O óbvio também precisa ser dito. Ah, mas não é possível que eles não viram que aquele vidro estava todo rebocado, que precisava passar um vejinho ali para deixar mais bonito. Eu tive que ir lá e eu mesmo limpar. Não viram, não sabem o que tem que fazer, e se você não ensinar e não estabelecer processos, por exemplo, um processo de limpeza desse vidro, tô dando um exemplo, né? Você vai continuar pegando veja e vai continuar limpando. E você tem que entender, empresário, que você é uma mão de obra muito cara para estar limpando vidro, para estar fazendo serviços pequenos ali. Porque a equipe não foi ensinada sobre como fazer isso. Porque esse tempo você poderia estar fazendo plano de negócios da tua empresa, você poderia estar investindo em treinamento de gestão e vendas para você, você poderia estar investindo em outra coisa. Mas para ele desenvolver uma gestão, ele tem que saber o que é gestão, tá, galera? Antes de tudo, né? Igual a gente falou, às vezes assim, dados, o que são dados? Às vezes não sabe nem o que são dados, né? Não sabe o que é uma gestão. Então, depois segue lá a Fábio, né? Quem quiser chama ela inbox, que ela vai explicar, né? Enfim, vai estar aí aberta até sanar algumas dúvidas caso vocês tenham, né, sobre gestão, mercado, processo, criação de processo, o que é um KPI, né, para uma empresa do ramo fitness. Sim. Enfim, vão ajudar vocês aí. E se não tiver Fábio, o ChatGPT veio aí para revolucionar a nossa relação com conhecimento. Tem que tomar um pouco de cuidado, tem que saber fazer a pergunta certa. O Theo, eu tenho um filho de 7 anos, daí tudo que ele pergunta pra mim, eu falo assim, eu vou pesquisar no chat GPT. Aí ele fala assim, eu não gosto do chat GPT. Eu falo, por que não? Porque ele mente pra mim. Porque ele mente, ele mente. Às vezes ele delira um pouquinho, mas você tem que saber mais que ele. Perfeito. Ele não tem atendimento personalizado. Não tem. Não tem, ele não tem. Fá, então assim, vamos já correndo ali para o finalzinho. A gente falou muito de empresa, né, de líderes, de gestores, falou um pouquinho ali do profissional. Hoje eu me encontro, acho que talvez na minha melhor performance profissional. Eu falo que eu não estou na alta performance, mas eu acredito que eu tenho alcançado alguns sonhos que eu tinha de criança. Então, isso realmente me satisfaz estar onde eu estou. Acho que tudo que eu
tive de conhecimento, tudo que eu passei, tudo que eu me propus a fazer, né? Estar aonde eu tinha que estar para aprender e não, às vezes, ter um reconhecimento financeiro, mas eu tive um reconhecimento, talvez, de conhecimento. Passei por diversas coisas e eu me vi como me vejo como uma profissional hoje de performance, não de alta, porque eu estou no caminho. E os meus primeiros passos, eles foram meio que sem rumo, né? Foram meio que surgiu, aconteceu, a Cris tá lá. Surgiu, vamos lá, joga a Cris lá, vai aprendendo. E aí eu queria saber de você hoje, vendo tudo isso, estando dentro de empresas de alta performance, porque você está hoje em multinacionais, enfim, você consegue ver isso mexendo com milhões, né, de fluxo de caixa de milhões. Você daria uma dica para quem é profissional de educação física? Tá? Qual é essa dica do profissional de educação física que quer começar a traçar os seus primeiros passos de performance para ser reconhecido? Porque eu acho que a gente tem meio que aquela síndrome do vira-lata, sabe? Tipo, eu só jogo bola aí, eu vou dar aula para sempre, sabe? Não tenho o poder do conhecimento, entende? Sim. Qual que seria, o que você daria de dica assim, hoje eu quero me colocar no mercado, quero ter um Instagram profissional, eu quero falar, eu quero ter reconhecimento, como que você indicaria daí para o profissional ter a sua vida de alta performance? Certo. Isso é bem legal falar. Tem vários livros, vários autores aí que falam, né, quais são os hábitos das pessoas altamente eficazes, porque algumas pessoas fazem sucesso, outras não, aí citando alguns nomes de livros. E esses livros falam disso, e eu tenho um grande líder treinador na minha vida, que é o Thiago Alves e o Willy Velton, que são, né, o CEO da empresa que eu trabalho e o meu coordenador. Mas todos eles convergem numa primeira coisa. Para você ser alta performance, para você buscar ser melhor, você precisa ter um sonho. Você precisa ter um objetivo na tua vida, uma meta para ser alcançada. É a primeira coisa. Se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo, se você não tem um sonho que mexa com toda a sua fibra, né, com todas as suas células ali, que vibrem apaixonadamente por aquilo, dificilmente você vai conseguir sair do lugar com um grande sucesso ali, né? Ou você saia sobre muito esforço e aquilo não seja perene. Então, a primeira coisa, tem um objetivo. Por que você quer isso? Por que você quer o teu Instagram profissional? Por que você quer sair da tua hora-aula de 100 para 500 reais? Por que você quer, né, trabalhar na rede X e ser uma referência? Por que você quer ser gerente da tua academia que você está? O que isso vai trazer para a tua vida? Onde você vai chegar? Ou é só pelo dinheiro? Porque o dinheiro, ele realmente vai te dar a condição de subsistência, mas em pouco tempo você se acostuma com aquele dinheiro a mais. E aí aquela insatisfação, aquela desmotivação, aquele eu tô aqui por estar, volta. Então você precisa ter um sonho que te mova para aquilo. Mas aí não é assim de qualquer jeito, né? Eu quero isso. Tem Porque às vezes não sabe nem. Mas o que você sonha? Eu quero uma Ferrari. É. Então vamos lá. Tem uma metodologia que chama SMART, que ela é S-M-A-T. SMART. É uma fórmula de você compor metas e objetivos aí. Então, ela fala, né, que você precisa essa meta, ela precisa ser significativa na tua vida. Então, ela tem que significar algo, assim, ela tem que bater, ela tem que mexer com você. Deixa eu só te cortar. Você sente que as pessoas não têm isso definido, assim? Sinto. Principalmente porque a gente. Aí eu vou entrar num tema delicado, né? Mas quando a gente fala de comportamento humano, e aí você, profissional, que está lá atendendo o público, precisa entender de comportamento humano, e você que é o dono, o líder, também precisa, porque você lidera pessoas. Mas nós somos, né, criados aí dentro de uma sociedade com valores judaicos cristãos, certo?
E por mais que você. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de valores. E enquanto valores, a gente prega muito, né, o terceiro e olhar para si, amar você, né, se colocar em primeiro lugar, muitas vezes é tido como algo errado, algo pecaminoso, egoísta. Vem todo envolto, assim, num pacotinho de. Ah, isso é feio. Não posso pensar em mim. Eu não posso me colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a Cris, né? O nosso querido operador ali de som. Mas eu não, porque isso é feio, eu vou ser egoísta. O que as pessoas vão falar de mim? Então, é uma desconstrução interna que é muito pessoal. E é uma jornada de cada um mesmo. Você entender que sim. E aí, parafraseando aí, né? O maior líder da história, que é a personalidade de Jesus Cristo, ele fala: ame primeiro você, ame a ti mesmo, ame os outros como ame a ti mesmo. O que ele está querendo dizer? Filho, não tem como se amar todo mundo antes de você amar você. Se você não está se amando, se você não se cuida, se você não se coloca em primeiro lugar e está colocando o outro, sinto muito, meu amigo, mas você está servindo de tapete para os outros passarem em Às cima. vezes está sonhando o sonho do outro, né? Exatamente. Que daí entra no que você estava falando, que às vezes assim, você tem que ter um sonho, que ele tem que fazer isso, vibrar. E às vezes você está sonhando o sonho do outro. E assim, só que a hora que esse sonho do outro se realizar, e aí, o que sobra para você? Um vazio? Então, quando eu trabalho com a liderança, quando a gente entra no sonho, você fala assim, uma sala cheia. Quem aqui já tem um sonho bem definido? 10% da sala. Fala assim, não, eu tenho. A grande maioria não tem. Mas agora, quando eu pergunto assim, e o que você gostaria de proporcionar para as pessoas que você ama? Aí as pessoas parecem que ficam mais abertas. Então, para o outro. Eita, bati um negocinho. Para o outro, é muito mais fácil sonhar do que para a gente. Então, se você tem essa dificuldade, se você nunca parou, quando você pensa num sonho seu, você fala assim: o que é isso? É de comer? Nunca vi. Tem dificuldade, ou você fala assim: ai, não tem nada. Não se preocupe, comece a olhar para isso. É uma jornada, tá? Mas comece a olhar para isso, porque parece até clichê, mas uma pessoa que não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, se você estiver trabalhando em 15 academia para poder fazer o teu rendimento mensal, ou se você estiver trabalhando em uma que gera tudo, para você tanto faz. Não quer dizer que não cause incômodo, tá, gente? Porque você pode estar lá e sofrendo, pegando as três ônibus por dia, indo trabalhar debaixo da chuva, né? Tendo que chegar em casa e colocar o teu uniforme para bater, secar atrás da geladeira, porque amanhã você tem que usar de novo. Eu não quero dizer que é fácil. Só que quando você sabe onde quer chegar, você entende por que você está passando por aquilo. Você quer sair do sofrimento, né? Né? Então, seu sonho, sua meta é sair desse sofrimento, dessa angústia de ter que lidar com essa rotina. Né? Então, é aquilo que você estava falando, do profissional mesmo, né? E até você estava citando ali, né? Que o seu sonho ele tem que ser significativo, né? Exatamente, ele tem que ser significativo. Assim, às vezes, assim, o que é um sonho significativo? Aí a pessoa já também se perde nessas propostas, né, de ter algo. Eu falo assim, é estranho, né? Encontrar alguém que não sabe diretamente o que é um sonho, o que é um propósito, né? Significar aquilo. Sim, e às vezes sonha muito alto, né? Assim, eu quero a Ferrari, mas calma, querido. Antes de você dirigir a Ferrari, você precisa da CNH. Sim. Então, você precisa da garagem para guardar essa Ferrari ou você vai estacionar lá na rua? Então, calma. Se o teu sonho tá grande demais, aí a gente entra no próximo, né? Que ele precisa ser mensurável. Uma vez que ele é significativo, e às vezes você está significando algo bem, bem longe lá, você pode fracionar, né? Deixar ele menorzinho, como diria o Jack, vamos dividir por partes. E aí foi péssimo. Mas aí mensurável. O que é mensurável? Você tem que conseguir medir. Eu quero ser feliz. Tá, mas como que você mede que você quer ser feliz? Eu quero ter uma vida melhor para a minha família. Como que você mede essa vida melhor?
pela quantidade, pelo metro quadrado da tua casa? É porque você vai poder dar uma escola particular para teus filhos? Como que é que você mede? Então, você precisa conseguir medir, até para você saber se você está avançando Perto ou longe. Exatamente. Exatamente. E aí, depois, né, que ela é mensurável, ela precisa ser alcançável. E aí a gente entra no. Eu quero a Ferrari. Mas tá, mas você vai conseguir alcançar a Ferrari? Não vou. Mas é CNH, você consegue? Opa, CNH eu consigo. Beleza. Dá para mensurar a CNH? Opa, dá. 0,01 próximo da Ferrari. Exatamente. Mas não deixa de estar perto, né? O importante é estar caminhando. Não tá, exatamente. né? Então ele precisa ser alcançável para você conseguir chegar lá, né? Então, significativo. Mensurável, alcançável. E. Calma. Agora até fugiu. Ele precisa ser específico também. Porque como é em inglês, mas ele precisa ser específico. Ou seja, eu quero viajar. Vamos supor. Qual que é o teu sonho? Meu sonho é viajar. Para onde, quando, quantos dias, que hotel você quer ficar hospedado, que passeios você quer fazer. Meu sonho é um carro. Qual modelo? Quantas portas? Direção elétrica, câmbio elétrico, que cor esse carro. Então, quanto mais específico ele for, mais você consegue deixar palpável esse sonho. Então, dê detalhes para ele, sabe? Faz o quadro dos sonhos, coloca imagens para você se enxergar lá. Se você quer uma casa nova, vai visitar essa casa. Se você quer um carro, vai fazer o test drive nesse carro, né? E ele precisa ser temporal, ou seja, ele precisa ter prazo para começar e acabar. Porque você fala assim, eu quero um carro. Quando? Quando Deus mandar, tá tudo certo. Então, legal. Vamos dar um exemplo meio que prático, né, de um coach aí que às vezes quer ter o seu negócio próprio, né? Então, isso é uma boa ferramenta para você realmente significar. Por quê? Porque eu quero mudar a vida das pessoas, né? Então, mensurar quanto que custa para abrir um box. Exatamente. Né? Então, vou mensurar. Então, faz os orçamentos já vai fazendo os orçamentos, né? Ou quero criar um perfil profissional, contratar uma agência de marketing. Né? Então, quanto que custa Quero fazer um podcast. Quero fazer um podcast. Estamos aqui. E aí, específico, né? Que público que eu vou tratar? Né? Qual é o valor de tudo isso, né? Em relação a não precificação, mas o valor mesmo que eu vou gerar sobre isso. E o último era? Temporal. Precisa ter prazo, começo, meio e fim. Então, eu vou abrir daqui 1 ano meu perfil profissional. Até lá, eu vou trabalhando em tudo isso antes. Ou quero abrir o meu box daqui 6 meses. Então, é viável, né? Então... aí é alcançável? Eu quero um box em 6 meses. É alcançável? Não, não é. Não é alcançável nem para você montar um plano de negócio para buscar um investidor. Quem dirá começar do zero a compor aí os valores. Mas legal. Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que é isso, Fá. Eu acho que a gente entrou em assuntos bem pertinentes da alta performance em relação à empresa e ao profissional de educação física. Eu acredito que pelo menos alguma frasezinha tenha, né, tido algum significado para alguém. Alguém vai pegar essa frase, vai fazer sentido. A ideia aqui é realmente fomentar essa área que é tão pouco, eu falo assim, tão pouco explorada dentro do fitness, que é a gestão de alta performance. A gente fala muito da gestão como parte prática, né? Então, o atleta elite, o atleta de alta performance, eu preciso levantar um peso. Então, eu estou sempre na performance prática, mas na performance de gestão empresarial, gestão profissional, esse coach deixa de lado, né? Ele deixa de lado, ele não, talvez nem saiba o que é isso, e a empresa tampouco. Então, assim, ter dados, né? Mensurar esses dados, saber o que é realmente um KPI, né? O que é um KPI fitness. Então, lógico, quem é especialista em tudo isso é a Fábio, e quem quiser e tiver alguma dúvida sobre isso, ela pode falar em box com vocês, mas é importante explorar isso. Porque eu não vejo, eu realmente, Cris,
quis por muito tempo, né? Quero ainda, por isso que você está aqui e trouxe você, explorar isso, mostrar os dados que a gente pode ter dentro da nossa empresa. Quantos homens, quantas mulheres? Perfeito. Né? Que é mais predominante dentro do meu box? Eu vou fazer ações. Eu vou fazer ações e eu vou chamar mais homem, mais mulher. Vendas. A Fabi manda muito também vendas. A gente não falou de vendas, mas como que é o processo de vendas para essa galera? Para entrar dentro de... Então, assim, explorar mais esse outro lado, realmente o business, sabe? Sim. Né? O business raiz. Então, pode ser que num próximo podcast a gente fale sobre vendas, né? Otimização de vendas ou vendas em alta performance. A gente coloca alta performance em tudo, que daí também a gente já vende. Isso. Mas obrigada, né, Fá? É um prazer. O prazer é meu. E realmente estar comigo nesse projeto, vendo tudo isso crescer, eu espero que cresça bastante. Né? E que você também esteja junto comigo nesse processo. Com certeza. Porque eu vou precisar de uma gestão de alta performance do meu lado profissional. Tá bom? Obrigada. Se quiser dar qualquer recado, tá aberto aí para você. Legal. Obrigada pela oportunidade, Cris. É sempre um prazer conversar e trocar uma ideia com você, porque... né, parafraseando aí outras pessoas, a gente sempre é a média das pessoas que a gente anda, e a Cris é uma apaixonada, né, é uma entusiasta aí do esporte, e isso transparece em todas as áreas da vida dela. Então é sempre bom porque a gente vai se reconectando e energizando a partir ali desse super alto astral dela. E só para a gente finalizar, sobre essa questão do fitness enxergar alta performance no atleta, mas não conseguir ver, é muito comum isso, e aí fica também, né, uma missão aí, uma tarefinha de casa, olha para a rotina de um atleta e entende como que essa rotina pode encaixar na tua rotina ou de coach ou de empresário. Por exemplo, se o atleta treina todos os dias, o que eu, enquanto empresário, tenho que treinar? O que eu, enquanto coach, eu tenho que treinar? E aí eu não tô falando de você treinar, levantar peso, não, tá? Eu tô falando de você treinar os seus números da sua empresa, processo de vendas, estudar sobre vendas. Se ele é disciplinado, o que eu tenho que ter disciplina? Porque se um atleta tem horário, ele tem horário para levantar, para comer, para fazer as atividades, para tudo, para descansar. Por que a minha rotina é uma zona e eu acho que eu vou ter o mesmo, que eu vou pegar o primeiro lugar no pódio? Isso é paradoxal. Então, se você, né, é empresário, coach, quer estar no primeiro lugar do pódio, você precisa fazer todos os sacrifícios ali, ter todas as competências que um atleta tem, só que olhando para a gestão e para todas as áreas aí multidisciplinares que a tua profissão envolve. Porque se a gente olhar os concorrentes como um campeonato de cross também, é exatamente o que você falou. Se você não está fazendo, o cara está fazendo, o cara do lado vai estar fazendo. Sim. Se você, como boxe, gestor ou profissional, não está treinando essas áreas de gestão, o cara do seu lado está treinando. E ele, com certeza, daqui 5 anos a gente vê o resultado. Né? E aí, né, Cris, às vezes dói, porque a gente se esforça e não se esforça pouco. Né? Eu acompanhei a Cris acordava 4 da manhã e chegava em casa meia-noite, e essa era a rotina louca dela. Então, assim, você não estar tendo a rotina de um atleta não quer dizer que você esteja negligenciando alguma coisa, que você seja preguiçoso ou que esteja fazendo poucas coisas. Muito pelo contrário. Só que aí outra frase de impacto aí o mercado, ele não quer saber o quanto você se esforçou. O que vai contar lá no final do mês vai ser o quão inteligente você foi na hora de gerir a tua carreira ou teus negócios. Economicamente falando também. Exatamente. Né? Então é isso, galera. Muito café para todos. Vamos encerrar aqui. Fábio, obrigada. Obrigada, Fê. E aí, fiquem aguardando um novo episódio, um novo podcast. Muita novidade também. Até mais. Até. Tchau, tchau.